Uma das características é que é um local denso. Geralmente nas 3 primeiras camadas, gente, que eu mostrei para vocês naquele desenho, além da subcrosta, que nós não vamos falar hoje, é um local denso, é um local de energia mais densa. Tá? Os 4 planos acima do umbral são planos mais de lugares mais felizes, de colônias espirituais mais felizes. Então, independente do local do umbral que tu estejas, ele vai ser um local mais denso, embora tu possa ter uma vida social neste lugar, mas ele vai ser um local mais denso. Aqui, gente, eu tenho uma foto para vocês, como uma ilustração, obviamente. Não é uma foto tirada do local, do loco, né? Este é um exemplo de uma zona, gente, abissal, que você conhece como zona do abismo. Esse tipo de vegetação, esse tipo de formação rochosa é muito comum nas 3 primeiras zonas do umbral. Muito se fala nas zonas do abismo, principalmente quando se fala nas zonas da subcrosta, onde tem abismos de quilômetros e quilômetros e quilômetros. É um local, às vezes, muito quente, mas às vezes muito frio, gente. Às vezes acreditar o inferno, como se diz, né? Que o umbral, o inferno é muito quente, mas às vezes é muito frio, tá, gente? A gente diz que não existe temperatura no plano espiritual. Tá? Existe sim, tá? Principalmente porque nas zonas mais acima, como é uma zona mais com menos oxigênio, ela é mais fria. Tá? Então, tem locais que são muito frios e outros muito quentes. Mateus, vou te fazer uma pergunta, voltando à questão do umbral. Um bebê que desencarna, ele não vibrou ainda, ele não. Como que ele vai ir para o umbral se ele ainda está em fase de. Sim. Que energia ele tem? Sim. Muito bom. A questão toda, gente, é que ele não vibrou como consciência, mas ele vibra como inconsciência. Nós somos 5% do consciente e 95% do inconsciente das nossas centenas e centenas de encarnações. Então essas centenas e centenas de encarnações, elas contam esses milhões e milhões de anos muito mais do que 1, 2, 3 anos do consciente. E ele se sobrepõe a este consciente, entendeu? E aí faço ter uma energia X que te leva a este local. Digamos que tu tenha sido um espírito ferrenho, muito mal, malvado, peste mesmo. E por A ou por B tu foi trazido a uma encarnação. Se tivesse por magnetismo sido puxado ao útero materno, que é uma questão que nós já estudamos, até tem lá no YouTube já no ano passado, que é bom olhar. Vieste ao útero materno por as encarnações compulsórias, que se diz, e 2, 3 anos depois vieste por A ou por B e a um local das trevas de novo. Ou seja, tu foste um espírito que estavas nas trevas, tu encarnaste obrigado, né? Obrigado mesmo, né? Por impulso magnético, por lei da atração telúrica. Tu não vieste planejando uma encarnação bonitinha. Aí tu desencarna e voltas para o mesmo local de vibração onde tu estavas antes. Porque aquele 1, 2, 3 anos do teu consciente não é capaz de superar o quantum energético dos teus centenas de milhares e milhões de anos do teu inconsciente. Não sei se ficou claro assim, para entender melhor. Tá, gente? Conseguiram entender, gente? Agora uma pergunta para vocês. Em planetas mais evoluídos existe umbral? Por quê? Estão todos calados de novo. Agora a pergunta foi difícil. Olha as paletas. Chama as paletas. Porque se o umbral é tomado pela pensamento da gente pela parte negativa, normalmente, dificilmente o planeta evoluído tem esse pensamento negativo. Muito bem. É isso mesmo. Se já estás no planeta evoluído, significa que lá vivem pessoas, espíritos evoluídos. Se o umbral é formado pelo pensamento dessas pessoas, não haverá umbral nesses locais.
Vai, gente. Haverá outros planos espirituais, astrais, mas não um umbral denso, porque não tem espírito para habitar esses locais, porque não tem energia espiritual, magnética, para formar esses locais. É bem por isso mesmo. No umbral, gente, existem cidades. No 1, no 2, no 3, existem cidades. Esse tipo de uma cidade que pode existir no umbral, gente. A gente pensa no umbral, é só local de dor. Vocês lembram lá na primeira pergunta que tinha na primeira tela? É apenas um local de dor? Não, gente. No umbral também se vive. Existem cidades no umbral. Agora eu vou falar para vocês uma bomba. Vocês sabiam que o nosso lar está no umbral, no meio do umbral? Quem é que sabia? Ninguém sabia que o nosso lar está no meio do umbral, a colônia é nosso lar? Pois é, gente. Vocês leem lá no livro do André Luiz, quando o André Luiz é resgatado, e vocês não se lembram daquela parte onde eles estão lá? Quem lê o livro, porque no filme acho que não aparece. Quando o nosso lar é atacado... Não, acho que aparece no filme, sim. Aparece no filme? Eu já vi. Nosso lar é atacado. Por que ele é atacado? Está no meio do umbral, né? Eles fizeram o nosso lar, tem muros em toda a volta, vocês se lembram? E o nosso lar é atacado. E quem está ele está na terceira zona de vibração, gente, o nosso lar, em cima do Rio de Janeiro, bem no meio do umbral, um ponto de luz no meio do umbral. Esse aqui é um exemplo de cidade que pode ter um umbral, assim como no nosso lar existem várias e várias e várias outras. Aqui no Rio Grande do Sul tem, se eu não me engano, o Rancho da Saudade, como é que é? Estância da Saudade. É uma das colônias que fica aqui sobre o Rio Grande do Sul. Como? É presidida pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos, né? Exatamente. E aqui sobre Pelotas, gente, nós temos uma colônia espiritual também, que eu não sei o nome, mas temos uma colônia espiritual aqui sobre Pelotas, que é a mais próxima colônia. E aqui sobre Jaguarão nós não temos nenhuma colônia, mas temos um posto de socorro, que nós vamos ver aqui na próxima tela, que é um posto de socorro. Então, gente, geralmente sobre as grandes metrópoles vão se formando as grandes metrópoles espirituais. Por isso que no Rio de Janeiro tem nosso lar, São Paulo tem a sua, Porto Alegre tem a sua, Pelotas já tem uma cidade, não deve ser desse tamanho, que ela é dependendo da quantidade de pessoas que vivem naquela região, mas ela pode ser bem grande. Quanto mais evoluído o local, ou seja, está no terceiro nível, se tiver no quarto, no quinto, no sexto, vai melhorando. Essas cidades vão sendo melhores. Existem os vales, gente. Vocês já ouviram falar nos vales que existem no umbral? Se tem um vale, quem já leu algum livro que diga de um vale que tem no umbral? Vale dos Espíritas. Temos mais algum outro vale? Vale dos Suicidas, eu escutei ao longe. Temos mais algum vale? Gente, o que são vales? Aqui eu tenho aqui o exemplo que eu coloquei aqui para vocês no início. Vale dos Suicidas. São locais onde se reúnem muitos espíritos de suicidas. Espíritos que estão dentro daquela vibração de suicídio, se reúnem nesses locais de sofrimento. Geralmente não são cidades com casas, são locais onde eles se reúnem, né? Existem charcos, né? Locais com muito barro, com muita lama, locais áridos, eles se reúnem lá em sofrimento devido à culpa. Quem não leu esse livro, gente,
Memórias de um Suicida, é um livro da Ivone Pereira. Só falando sobre a questão do vale, dessa questão do vale dos suicidas, Chico Xavier deu uma entrevista e disse que nesse vale, uma vez por ano, a pedido das mães, né, que os filhos se suicidaram, né, uma vez por ano, ou elas conseguem ter acesso, ou conversarem com os filhos lá, se encontram, que não tem como entrar lá. E quem vai e faz um intermédio, nessa uma vez por ano, são as guardiãs. As guardiãs que, na questão espírita, são sentinelas, na questão da umbanda, são os pombogiras. Então, são entidades que têm essa força e esse equilíbrio para entrarem lá e para terem notícias desses irmãos que se suicidam. Dito por Chico Xavier, né, gente? Então, vocês veem o valor de uma pombogira, o valor do guardião, de uma guardiã, o quão de dedicação elas têm para poderem fazer uma intercessão dessa. Só para elucidar. Isso acontece em muitos locais de sofrimento, gente, que o Fabiano quer dizer, para quem não escutou, muitos locais que não conseguem serem, na verdade conseguem, mas que é muito difícil para os espíritos superiores chegarem, devido à densidade, aí eles encaminham guardiões que têm uma vibração energética mais materializada, não querendo dizer inferior, que conseguem adentrar esses locais sem ter tanto sofrimento energético. Né? Aqui, gente, uma foto que ilustra mais ou menos esses locais. Quem já viu o filme Nosso Lar tem uma leve noção de como esses locais de sofrimento. De fato, existem vales que existiram e existem ainda, onde muitos espíritos se agrupam e de fato ficam nesta forma, deste jeito, na lama, lameados, se lamentando, pedindo auxílio. Quem já leu os livros de vários autores, quando às vezes eles estão caminhando pelo umbral, tem alguém lá levantando as mãos, pedindo ajuda e se castigando. Gente, isso acontece bastante. Porém, quanto ao Vale dos Suicidas, nós temos aqui a informação no livro Fim da Escuridão, que é Reurbanizações Extrafísicas. Quem não leu este livro, leia, é muito bom. Que é sobre as reurbanizações que existem nesses locais de sofrimento. É o Fim da Escuridão. E lá fala assim, ó, a título de exemplo, Cérebro Vale dos Suicidas, que é aquele livro da Ivone Pereira, lançado em 54. A título de exemplo, o Cérebro Vale dos Suicidas, que ganhou a notoriedade nas páginas de romances espíritas, foi totalmente reformulado, higienizado e reurbanizado. No lugar do Vale de Sofrimento e Expurgo, construíram-se hospitais, postos de socorro, escolas de educação do espírito e outras tantas instituições, onde hoje são acolhidos e abrigados, reeducados e instruídos aqueles que atentaram contra a própria vida. Ou seja, o chamado umbral ou plano astral está esvaziando-se e sendo gradualmente reurbanizado, a fim de abrigar comunidades mais esclarecidas. Então, muitas coisas que nós já aprendemos nos livros espíritas, gente, muita coisa já foi mudando nas últimas décadas, porque como nós estamos num período de transição planetária, a espiritualidade está trabalhando constantemente na limpeza desses locais. E o Vale dos Suicidas, de acordo com as informações mais recentes, ele é um vale que foi reorganizado. Um dos vales, né, gente, porque existem vários vales, mas o Vale dos Suicidas, que foi descrito no livro da Ivone Pereira, é um vale que foi reorganizado, foi limpo, para deixar bem claro, ele foi limpo, aqueles espíritos foram resgatados e levados para outros locais. Tá? Aqui outra característica dos umbrais, gente, existem cidadelas, ou seja, cidades menores, vilas, núcleos e abismos. Aqui, só para dar uma ilustração, gente, aqui é uma foto de uma favela no plano físico, mas essas mesmas favelas, elas também existem no plano espiritual, né? Depende do tipo de vibração energética daqueles espíritos, eles constroem às vezes casas com uma matéria astralina
coerente com aquela vibração. Nós aqui no plano físico geralmente construímos as casas de acordo com o dinheiro que nós temos, né? Nós tendo pouco dinheiro se forma essa bênção, mas no plano espiritual não é assim, né? As casas, a harmonia da arquitetura vai depender da moral desses espíritos. Como quinto elemento, gente, existem os postos de socorro que eu falei para vocês, que existe aqui em cima de Jaguarão. É como se fosse uma cidade espiritual, mas é menorzinho, pequenininha, como se fosse um hospital. Quando os espíritos aqui são resgatados, eles vão para esse posto de socorro, e desse posto de socorro ficam ali um pouco, vai depender, é como se fosse um pronto-socorro, né? A gente não fica ali a vida inteira em pronto-socorro, né? Ou vai ter alta ou vai embora para casa. E ali, a mesma coisa, no posto de socorro ficam um pouco ali e depois vão para as colônias, né? Para o nosso lar, por exemplo, que a maioria tem no Rio de Janeiro, mas aí vão para as colônias mais aqui da nossa região. Aqui um exemplo, gente, de um socorro onde existe um espírito, digamos que esse espírito aqui esteja perdido, está em oração, pedindo auxílio, e no momento surge, então, ali na figura de um anjo, obviamente, pode ser que é uma metáfora, podendo ele enxergar de fato um anjo, dependendo da crença dele, os espíritos podem se plasmar. Nessa figura de anjo, então, ele pedindo resgate, dali ele, então, é resgatado desse local inferior, passando uma colônia, por um outro lugar. Aqui, gente, eu tenho uma fotinho para vocês já devem ter todos visto, que é uma ilustração do filme lá do Nosso Lar. As informações são que na época, em 44, quando foi escrito o Nosso Lar, tinha 1 milhão e pouco de habitantes. Hoje não tem uma estatística para dar para vocês quanto a isso, se aumentou a população, se diminuiu. Eles podem ter aumentado, vocês veem, tem todas as casas, as coisas, tudo normal aqui, matéria mais sutil, conforme a gente já estudou. Aqui uma outra fotinha de Nosso Lar, lá da parte da governadoria, mais próxima. E aqui, gente, outro livro que eu vou indicar para vocês ler sobre o umbral, que é um livro mais recente, que é o Vale dos Espíritas, que é o vale onde os desencarnados espíritas, no decorrer das décadas e décadas e décadas, conseguiram formar, né? E todo mundo acreditando, eu sei de espiritualidade, eu estudo o livro dos espíritos, eu estudo o livro dos médiuns, eu sei tudo do evangelho, né? E depois mereço um bom lugar. E neste livro, gente, ele conta mais de 10 a 15 casos de presidentes de casas espíritas, né, filiadas a federações e etc., que acabam indo para o Vale dos Espíritas.